Hoje a Cidadania fala sobre a transmissão de valores na escola. Nosso entrevistado é Áureo Gomes Monteiro Júnior, educador e autor do livro Educação Orgânica. E eu deixei uma pergunta que era, quem deve dar essa autoridade? Você falou que as escolas e os professores, eles têm a responsabilidade, mas não têm a autoridade. Quem deve dar essa autoridade? Dizer que você tem que obedecer o professor, você tem que respeitar o professor. Isso deve ser um papel dos pais? Sem dúvida, né? Eu acho, mas, de novo, não pode ser também só responsabilidade do pai. Eu acho que o pai, a família, não pode desconstruir o que a escola constrói. E vice-versa, né? Então, você sabe que tem aquelas coisas marcantes, né? Na escola você fala de um debate sobre sustentabilidade, você mostra para a criança a importância de reciclagem, você faz projeto com os meninos, você faz ele pesquisar, faz uma feira de ciências, mostra o que planta, que o plástico leva 250, 500 anos para se decompor e tal, daí o pai vai lá e joga o papel pela janela do vidro, né? Abre o carro e joga o papel na rua. Então desconstrói. Não é? E se a escola faz um bom papel, quando isso acontece, a criança olha para o pai e fala, mas você não pode fazer isso. Ou como ontem, um dia, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava dizendo que ele beber uma cerveja e o filho fala assim, pai, mas você vai dirigir. Então, daí ele já olha e fala, tá bom, mas eu só vou tomar uma lata de cerveja e não vou tomar mais nada. Então, esse é um papel que a escola tem que fazer, que é o seguinte, de promover na criança o espírito crítico, né? Para que ela interaja com a família. Mas a família precisa estar antenada nisso. Aí, de novo... A família tem que respeitar os valores da escola, que afinal ela escolheu. Com certeza, com certeza. Até por causa desses valores, muitas vezes. Você sabe, o problema maior é que daí você, às vezes, tem um pai, uma mãe que querem, vou falar uma coisa pesada, né? Terceirizar a educação. Então, acha que como eu não tenho tempo, como eu não tenho condições, como eu não tenho toda disposição, formação para colocar os limites ao meu filho, eu vou entregar ele para a escola vai fazer esse papel. Não resolve. Não, por melhor que a escola seja, tem algumas questões que são questões que demandam o envolvimento do pai, da mãe, da família. Né? Então você não pode transferir isso isoladamente. Você tem que compartilhar esse processo. E a questão do dinheiro, do eu pago? Que isso é uma coisa que antigamente a gente não via, hoje em dia até os alunos falam para os professores, né? Eu pago o seu salário, você tem que... E daí o pior, não é o aluno falar isso, o pior é que às vezes o pai chega o pai concorda. Não, mas realmente, eu estou pagando pela escola, a escola cobra caro e tal. Né? É um absurdo enorme. Né? Quando isso acontece, você percebe onde está o problema. O problema é que falta valor, falta fundamento, falta referência familiar. Aí, por melhor que a escola seja, ela vai ter um alcance limitado. Essa é uma questão também relacionada com a economia, na minha opinião. Né? Por quê? Quando eu falo economia, não que é só uma questão de dinheiro, é uma questão de status cultural, de capital cultural, de condição sociocultural que todos nós temos que ter. É diferente você estar falando de uma estrutura social onde o meu pai fez faculdade, onde meu avô fez faculdade, sabe? É diferente daquela em que meu pai estudou até o 4º ano e teve que trabalhar com 12, 13, 14 anos e foi cuidar da vida e não teve oportunidade. Então, se eu fui para a escola e eu fiz faculdade, se eu tive um desenvolvimento, o impacto que meu pai teve não foi cultural, foi social. E aí que está uma coisa que de novo, da história das transições. Por que um pai que só fez até o 4º ano, né, do primário pode transmitir valores que sustentem o teu desenvolvimento para a vida inteira? E um que tem condição... Faculdade, pós-graduação, às vezes não consegue. Às vezes não consegue. Agora, né? Eu quero te perguntar uma outra coisa. Como que a escola lida com alunos que têm valores tão diferentes? Porque antigamente as pessoas... pelo menos tinha uns valores assim mais... Standardizados. Hoje em dia tem gente que tem valores completamente diferentes. E como que a escola lida com isso? Ou o professor deve lidar com isso? Com muita dificuldade, até por causa do contexto da escola, né? Você sabe que a escola que a gente frequentou, que a gente vive, que os nossos filhos, nossos alunos têm hoje, é uma invenção relativamente recente, né? Uma invenção de pouco mais aí de 100 anos, 100 e poucos anos.
que é um modelo, na minha opinião, bastante complexo, porque ele é um modelo de fábrica, né? É um modelo em que você entra numa sala, células separadas, aí você entra numa sala, você tem um chefe na frente, você tem as fileiras, é linha de montagem de aprendizado. Não funciona. Funciona com muitas dificuldades, né? Porque você não termina o processo ali, ensinei matemática, ensinei adição, pronto, acabou. Não, é um processo mais longo, integrado. Então, o que tem que acontecer é que a escola precisa se reposicionar. Ela precisa ser mais interativa, ela precisa ser mais construtiva, ela precisa ser mais colaborativa para poder fazer esse trabalho, para poder fazer essa articulação. Ela precisa trazer tecnologia para dentro do seu contexto, né? Outro grande equívoco, na minha opinião, que é essa coisa de eu vou levar tudo que eu tenho na escola para a internet, vou resolver meus problemas. Não, a internet é um meio, é um recurso. Eu tenho que trazer da internet para dentro da minha escola, porque é na escola que eu tenho as relações, né? Mas a questão, objetivamente, é o que você perguntou, é muito difícil para a escola e para o professor administrar os 20, 25, 30, 35, 40 ritmos de aprendizagem. Não é só de valores. As crianças têm ritmos de aprendizagem muito diferentes. Eu aprendo num ritmo diferente de você. Não é? Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem. Eu leio numa velocidade, você lê em outra, eu escrevo numa, você escreve em outra. Para eu aprender, eu preciso escrever o que eu estou ouvindo, você não, só precisa ouvir. Então, essa dinâmica, é ela que faz a diferença. Quando o professor tem condição de administrar os diferentes ritmos, daí essa questão de valores, de fundamentos, elas ficam mais reflexivas, porque você não pode jamais deixar de pensar que as crianças, mais do que qualquer um de nós, elas aprendem rápido e aprendem umas com as outras. E assim, a gente falando dessa questão do pai e dos valores diferentes, talvez uma solução, não sei, seria que a escola tivesse muito claro quando o pai vai inscrever o aluno, matricular o aluno, quais são os valores da escola, quais são os valores que a escola acha importante transmitir, e o pai deveria fazer essa análise para ver se são os mesmos que ele tem, e daí escolher por essa escola ou não? Também. Mas, e a escola depois tem que cobrar, tem que... Veja, quando você vai comprar um produto concreto, físico, um livro, um carro, uma televisão, você espera alguns recursos que esse produto te ofereça. Né? Existe muita dificuldade quando se fala de educação. Nós estamos falando, por exemplo, de escola privada, existe muita dificuldade tanto do empresário, empreendedor, do ensino privado, quanto do pai, que também contrata ensino privado, de que a educação não é produto. Então, existe um certo falso pudor em cima disso, porque na prática é uma relação que estou pagando para comprar uma educação para o meu filho, toda uma estrutura, um planejamento. E é claro que deveria estar muito claro para quem compra esse produto, né, que compra esse funcionamento de educação, o que ele vai receber. Eu sou contra aquela definição de que ele vai receber, olha, primeiro vai aprender 10 pontos de matemática, depois mais 10. Eu sou contra o processo tradicional, sequencial, sabe? Olha, vai usar um livro aqui que tem a unidade 4, depois a 5, depois a 6, não pode voltar. Eu sou contra esse lineamento, aí, essa estandartização. Agora, no que diz respeito a fundamentos, você tem toda a razão. É claro que eu preciso estar alinhado com o que essa escola defende. Mas mais do que isso, eu preciso participar da escola. Enquanto pai. Sabe, eu preciso ir participar, não é ir lá e dizer o jeito que eu quero, é entender, é acompanhar o que o meu filho está fazendo. Assim, eu conheço algumas escolas particulares que têm associação de pais e mestres. Eu acho fantástico isso, porque eu passei minha vida inteira em escola pública, né? Estudei desde que fugi da educação infantil, né? Até quando fugi da faculdade, na escola pública. E na escola pública o pai participa mais. A escola particular, de novo, talvez, muitas vezes, por querer terceirizar, ou outras vezes simplesmente pela pressão do trabalho, da dinâmica de vida, do movimento, o pai vai muito pouco à escola. Ou só vai para cobrar, ou uma coisa terrível, né? A escola é estabelecida, a escola, não só particular, a escola que nós conhecemos, ela se fundamenta no feedback negativo. Só quando o aluno fez alguma coisa errada? Só.
Então, se teu filho tirou nota 10, esqueça. Você não vai receber uma ligação do coordenador, né, dele e dizer, olha, ele tirou nota 10, ele está ótimo. Talvez se ele ganhar um prêmio, você receba. Mas no dia a dia não é o que acontece. Você, quando toca o telefone da escola, o pai treme, porque ele fala, olha, o meu filho teve um problema, eu sempre brinco, né? O meu filho quebrou o braço, ou ele quebrou o braço de alguém, ou eu estou devendo para a escola, não paguei a conta da escola, também tem isso. Então, é problema, o feedback é negativo. E ainda tem escolas que pioram isso, sabe como? Na história das reuniões de pais, né? Aquela história de discutir problemas individuais coletivamente. Olha, minha filha, seu filho está... Então, isso gera uma série de desconfortos e distancia o pai também. Então, a escola precisa se esforçar para integrar a família ao contexto, né? Não só para o evento, não só para a festa. Não só na festa junina. Não, exatamente, não só na festa junina, né? Ou na formatura, mas no dia a dia. E eu acho que o pai consciente, ele faz disso um propósito também. Ele sabe que a função dele não acaba quando ele entrega a criança de manhã e quando ele paga a mensalidade, né, e quando ele pega de volta. Então, ele sabe que é um processo do qual ele precisa efetivamente fazer parte. Não resolver, porque é a especificidade, né? Quando você vai ao médico, você conta a tua história, você espera o diagnóstico, o encaminhamento que o médico vai te dar, e mesmo o médico, quando ele não sabe o que ele tem que fazer contigo, ele pede um exame. Então, por que na escola eu vou simplesmente entregar e acabou, e eu não participo, eu não conto a história? Tem que fazer uma interação, né? Olha, a gente podia ficar aqui mais uns 3 programas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quem quiser mais informações, pode entrar então no site, que é o www.cocriando.com.br, ou no ahom.com.br. E o livro compra onde? Compra na Livrarias Curitiba. Livrarias Curitiba, e no site tem informação do livro também, tem, né? Também. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado. E por hoje é só. Eu te espero no próximo programa. Até lá!